Está no ar mais uma edição do programa Jundiaí Entrevista e hoje a gente conversa com o Dr. Saulo Passos, ele que é médico pediatra e professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Doutor, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês novamente na TV e poder estar contribuindo para a saúde da nossa região. Hoje o nosso assunto principal, então, é o projeto Zika. A gente vem abordando na nossa programação todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, mas hoje é o dia da gente explicar direitinho do que se trata o projeto Zika aqui em Jundiaí. Como Jundiaí entrou nessa pesquisa? A Faculdade de Medicina de Jundiaí já tem uma tradição de pesquisa de vírus. Nós trabalhamos já com vírus respiratórios há muito tempo. E nós participamos de um projeto de pesquisa grande chamado VGDN, que era para vírus respiratório, e esse projeto ele tinha um apoio da FAPESP. Com o surgimento da Zika no mundo, e principalmente nos casos do Nordeste, a FAPESP achou por bem convocar o mesmo grupo de pesquisadores, formar uma linha, né, para que pudesse entender esse vírus, porque o vírus estava rapidamente, começou a apresentar alguns casos no Nordeste, eu estou falando isso por volta de novembro do ano passado, e a FAPESP achou por bem que ela deveria estar indo à frente do combate a essa doença. Então, ela convocou todos os pesquisadores que participaram do VGDN para que pudessem fazer esses polos de pesquisa. E como o nosso polo já havia participado, então nós fomos convidados a participar, isso por volta de dezembro. O grande problema é que o Zika vírus, a gente não sabia absolutamente nada. Era um período que estavam surgindo as primeiras relatos de casos de associação de microcefalia. O Nordeste estava explodindo com a questão do diagnóstico de Zika, mas São Paulo, e a gente não sabia nada, e muito menos em Jundiaí, se era uma doença importante ou se não era. A gente não tinha nenhuma noção disso. Então, a partir daí, nós fizemos um projeto de pesquisa, apresentamos para a FAPESP, e entramos nesse grupo para poder estar colaborando no combate a essa doença. Então, a gente chama o grupo local aqui de Corte Jundiaí? Isso mesmo. A Corte, por que a gente escolheu esse tipo de estudo? A Corte é um tipo de estudo. Isso daí vem de uma história romana, do tempo atrás, em que as legiões romanas elas andavam em grupos, né? Isso é uma corte romana. Então, o que acontece? Nós estamos acompanhando as gestantes, essa gestante é acompanhada ao longo do tempo. Então, o grupo de gestantes é acompanhado ao longo do tempo. Quando nasce essa criança é acompanhada ao longo do tempo. Por isso que esse é um tipo de estudo que vai dizer justamente a questão da incidência. Porque você vai poder comparar essa gestante com uma outra gestante que não tem a doença ao longo do mesmo tempo. É o tipo de estudo mais difícil que tem, mas é um estudo que te dá muitas informações. E aí que entra o hospital universitário, porque lá são atendidas as gestantes e é lá que vocês conseguem o aval ou não delas para participação? É, isso mesmo. Nós tínhamos duas maneiras de fazer essa corte, né? Ou a gente trabalharia com gestantes normais ou com gestantes com algum problema, que a gente chama gestante de alto risco, que são gestantes diabéticas, hipertensas, gemelares, gestantes que já têm algum problema no parto anterior, gestantes adolescentes. Então, aí nós achamos por bem usar esse tipo de população, porque se elas já têm uma doença, uma comorbidade junto com a gestação, se tiver o vírus Zika, a tendência era de ser uma situação de mais agravo, é o que a gente imaginou isso no começo do desenho. Então, nós achamos por bem trabalhar com esse tipo de população. E elas estão dentro do H1, são gestantes que já fazem acompanhamento mensal. Então, a gente achou que do ponto de vista operacional, foi o que deu mais certo de você poder estar conversando com essas mães para participar da pesquisa. E hoje são quantas envolvidas? O projeto inicial, nós calculamos, né, para esse projeto 500 gestantes. Nós já estamos com 400. E nós começamos em março. Né? Nós ficamos planejando
janeiro e fevereiro e março nós começamos. É bem recente. É bem recente. Só para lembrar, no começo nós tivemos a visita do professor Amadou, que é o professor do Instituto Pasteur do Senegal. Ele é um pesquisador, um dos pesquisadores mais renomados de Zika. Ele foi um dos coordenadores do combate ao ebola na África. E ele veio para São Paulo para fazer o treinamento dos grupos e ele veio a Jundiaí. Então, ele visitou nosso hospital, ele viu, ele deu muitas opiniões sobre a questão do desenvolvimento da pesquisa, né? E treinou a nossa equipe de laboratório. A nossa equipe tem o aval do Instituto Pasteur do Senegal. Então, isso foi muito bom, porque a gente começou a treinar esse pessoal e qualificar melhor para poder participar dessa pesquisa. E hoje nós já estamos, para nossa surpresa, nós estamos com 400 gestantes que já estão participando. A gente acha que nós não vamos ficar nas 500, porque essas 400 era para ter sido feita ao longo de um tempo maior. Nós fizemos praticamente tudo isso no inverno, outono e inverno. A gente não sabe como vai se comportar esse vírus agora, quando chegar primavera e verão, porque você vai ter o maior número possível de agentes. Veja, até o momento, né, nós estamos aí praticamente com 350, por aí, mais ou menos, amostras. Nós estamos com 14% das gestantes que estão com o vírus Zika na nossa população. 14% com positivo para o vírus Zika. O que não significa que os bebês tenham problema de microcefalia. Não, são coisas que nós temos, dos bebês que nasceram, nós temos 3 bebês que nasceram com microcefalia e tiveram a infecção e constatou o vírus no bebê. Então, não é regra, a mãe tem Zika, o bebê vai nascer com microcefalia. Isso já é um alívio para muita mãe. Muita mãe, e a gente quer entender o porquê que algumas mães, a finalidade da pesquisa justamente é essa, entender por que algumas mães têm e por que outras mães têm o vírus e não têm microcefalia. Porque esse vírus, ele já é velho conhecido da África, do pessoal da África. Tanto ele não é, na África ele não causou problema nenhum para as mães tinham, né, e não causou problema. O primeiro surto que ocorreu foi na Polinésia Francesa e que apareceu os primeiros casos de microcefalia. No Brasil é que isso acabou explodindo, né? Eu tive uma experiência no mês de fevereiro de ir para Sergipe com essa força-tarefa para ver as crianças com microcefalia em Sergipe. Lá eles tiveram, no estado todo, 180 casos de microcefalia. Microcefalias graves, né? Para a gente poder entender um pouco mais por que eles tinham tanto. Foi no mesmo tempo de Pernambuco, né? E você vê a dificuldade que é. A microcefalia passa a ser um fator de dificuldade. Lá, por exemplo, as mães todas, só tem um hospital no estado inteiro que cuida disso. As mães saem às 3 horas da manhã, o governo disponibiliza uma Kombi, passa pegando todas as mães do estado, levam para um local, isso 6 da manhã. Das 6 da manhã, um ônibus para levar essas crianças para o hospital universitário de lá, porque eles chegam às 9 da manhã. E aí eles passam o dia inteiro fazendo exame e voltam para casa. Olha a dificuldade que é para o nosso país esse problema da microcefalia ou qualquer outra doença grave também. É, né? Porque é semelhante, né? Quando é um atendimento em que se leva ao grupo, eles têm que esperar até o último ser atendido para poder ir embora. É um dia perdido, praticamente, né? Apesar de ser um dia que você tira para cuidar da sua saúde, mas não é só a sua, você tem que fazer tudo em grupo. E você vê que tem por exemplo, as mães perguntavam, teve uma mãe que perguntou assim para mim, mas por que eu, doutor? Eu tenho 2 filhos normais. E a menina dela numa microcefala bem comprometida. Isso lá? Lá. Né? Por que eu? Por que o meu terceiro agora eu tenho que ter isso daí? E outras mães falando, olha, é o meu primeiro filho, é microcéfalo, mas é meu filho. É uma forma de abordar o mesmo assunto de maneiras completamente diferentes. Vai muito do emocional, psicológico. Isso envolve, acho que, tanta coisa, família, religião, tudo. Tudo. Quando a gente começou a corte de Jundiaí, eu já tinha essa visão de Sergipe,
que isso era uma coisa que a gente ia enfrentar. E aqui a gente viu a mesma coisa. Na hora que você dá a notícia para a mãe, olha, você teve contato com o vírus Zika. Então, a primeira coisa que ela pergunta é isso daí. E meu filho, vai ter microcefalia? E às vezes não tem como saber, né? E não tem como saber, você tem que acompanhar, entendeu? E teve uma mãe que foi um depoimento muito forte para a gente. E ela falou, ela teve o diagnóstico de microcefalia já intraútero. É uma família que tinha uma possibilidade de diagnóstico melhor. Ela conseguiu fazer um diagnóstico muito mais precoce. E ela falou, eu vou ter esse bebê, é a minha filha. Não importa se ela tem microcefalia ou se ela não tem microcefalia. Porque quando a gente tem um filho, a gente não escolhe. Então, essa é a minha bebê. E ela tem uma microcefalia severa, acompanha uma menina que é muito estimulada, está indo super bem, está tendo não tem quase complicação por enquanto, até o momento. Mas você vê que é a mesma forma. E outras, uma coisa que impressionou muito a gente aqui em Jundiaí, quando eu estou falando do Jundiaí, eu estou falando da microrregião, porque nós não atendemos só gestantes de Jundiaí, a gente atende gestantes de toda a microrregião. Não só aglomerado, só que mais cidades ainda, mais cidades, né? São as 8 cidades, porque são gestantes de alto risco que vêm para Jundiaí. E assim, a gente viu o papel dos maridos, muitos maridos, a maioria muito solidários com as mães. A hora que você dá a notícia, você vê que o marido também fica emocionado, ele chora. Então, você tem que dar notícia individual, caso a caso. Você não pode... você tem que individualizar a notícia. Aconteceu coisas de maridos que falavam, você está com Zika, o problema é seu, eu estou indo embora, eu não aguento isso. Aconteceu. Nós tivemos 3 casos, 4 casos que os maridos abandonaram as mulheres por conta disso daí. Abandonam até por síndrome de Down, que hoje a gente sabe que não é uma deficiência, né? Que é uma possibilidade de vida normal. E ainda acontece, infelizmente. Infelizmente. O que a gente lembra muito, Zika, me faz lembrar muito historicamente a questão do HIV. Muito. Quando você recebe aquele impacto da notícia. Impacto. Era a mesma coisa que a gente dava notícia do HIV há 20 anos, há 25 anos atrás. Então, essa coisa da mãe ter a notícia não significa que ela vai ter filho com microcefalia. Só que também é assim. Hoje, as crianças que também tiveram exame negativo, muitas delas começam a apresentar outros problemas. Porque o vírus também não foi detectado. Porque o fato de você ter um exame, se ele dá positivo, tudo bem, você teve contato com o vírus, perfeito, né? Agora, se ele dá negativo, pode ser que você não tenha feito o exame naquele período que o vírus estava circulando no seu corpo. Então, um exame negativo, você fica tranquilo, mas não deve ficar tanto. Infelizmente. A coisa é mais complicada do que a gente pode imaginar. Muito mais. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco o Jundiaí Entrevista está de volta com o Dr. Saulo Passos. Jundiaí Entrevista de volta e a gente continua o nosso bate-papo aqui hoje com o Dr. Saulo Passos, que é pediatra e professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. A gente está falando sobre o projeto Zika, que Jundiaí é um dos polos desse trabalho. São muitas cidades envolvidas, doutor? São 21 polos de pesquisa, né? O tipo de estudo que nós fazemos aqui, acho que são 3 cidades que estão fazendo de uma parte segmentada. A única cidade, não só do estado de São Paulo, mas que a gente tem notícia do mundo, que faz gestante e depois acompanha a criança é Jundiaí. Isso é interessante para a nossa cidade até como referência. Sem dúvida. Do trabalho, né? Sem dúvida. E você vê que essa referência foi reconhecida pelo governo inglês. Na semana passada nós tivemos um subsídio de pesquisa, uma ajuda de pesquisa para a cidade de Jundiaí no projeto Zika. Então, eles ajudaram, vão deixar para diagnóstico, ajudar na questão do diagnóstico, porque os insumos são muito caros, os exames são muito caros. Então, nós aplicamos esse projeto lá, o governo britânico estava disponibilizando uma ajuda de custo para os polos, nós aplicamos e ganhamos, concorrendo com os europeus. E quando eles fazem isso, esses países, até de outro continente, eles querem também se prevenir?
Sem dúvida, eles querem ter informação, né? Nós já estamos com uma corte andando, para eles é tudo importante, porque vamos supor, você tem vacina, surgiu a vacina de Zika, aí você vai ter dúvidas assim, qual a idade que você aplica, quantas doses, e quando que você inicia a vacinação? Então, muitas dúvidas, só um estudo de corte, porque nós vamos ter esse sangue todo guardado durante esse tempo todo. Então, você vai saber, ó, se você colocar vacina nesse período, o que vai acontecer? Então, esse tipo de estudo gera milhares de informações. E o mundo quer isso. E eles estão ajudando, assim, em geral, né? Eles estão ajudando a si próprios também. Com certeza, com certeza. Nós temos um outro pesquisador da Universidade do Arizona, que é nosso parceiro. Esse projeto tem muitos parceiros internacionais. E esse pesquisador da Universidade do Arizona, ele está desenvolvendo um teste que você faz os 4 vírus ao mesmo tempo, que é o chikungunya, dengue, zika e o vírus do West Nile, da febre do Nilo, que está chegando. A gente já tem casos no norte. É uma outra doença que em breve a gente deve estar falando. Essa é nova para mim. E até então, para mim, era febre amarela. Não, tem outra. Ah, tá. E assim, são os arbovírus. Eles estão, né? Infelizmente, a gente vai ter que estar aprendendo com eles. Então, ele está desenvolvendo isso daí. As Forças Armadas dos Estados Unidos financiaram projetos de pesquisa, porque eles estão extremamente preocupados. O próprio Obama relata isso daí, da preocupação dele para os Estados Unidos. Hoje, Miami tem lugares que eles pedem para não ir por conta do Zika. Já está com isso daí em Miami. Então, esse projeto foi contemplado e nós vamos ser contemplados a seguir nessa evolução da pesquisa. Agora, conta para a gente passo a passo. Como vocês fizeram? Primeiro, para conquistar essas gestantes a participarem. Depois, como é o acompanhamento quando elas dizem sim? Então, fazer pesquisa com financiamento é muito fácil. Não é o nosso caso, porque ainda nós não estamos em financiamento de tudo. Nós tivemos um financiamento inicial irrisório para a compra de kit e fazer o diagnóstico inicial. Mas e como que a gente faz uma pesquisa dessa que envolve tanta gente? Então, eu acho que Jundiaí tem uma característica que é fantástica, que chama voluntariado. Esse grupo de pessoas abnegadas, né, não são pessoas que são abastadas, não pensa você que, eu tenho tempo livre, não tenho o que fazer, você... Não. É gente que às vezes ela doa 4 horas, mas numa correria de vida. Gente que às vezes está desempregado, nós temos pessoas muito desempregadas que têm dificuldade de ir até o HU, porque ela gasta para ir, inclusive, ao HU, condução, lanche e tudo mais. Então, esse grupo de pessoas é que fez tudo isso daí. Então, por exemplo, chega a gestante, elas foram treinadas, a nossa equipe treinou todas as voluntárias, elas recebem treinamento. Então, chega a gestante, ela apresenta o projeto, explica, numa linguagem acessível, numa linguagem que a pessoa entende e é ofertado para ela o projeto. Aí é coletado sangue, urina e saliva, que são os locais para a gente fazer o diagnóstico, e essa gestante é acompanhada ao longo, até o momento do nascimento. O bebê nasceu, a gente colhe material para a gente saber o que aconteceu no momento. Né? Porque tem casos de Zika, por exemplo, em gêmeos, em que um tem o vírus e o outro não tem. Um tem microcefalia, o outro está normal. Temos casos em Santos, casos em Ribeirão Preto, assim. Aí o bebê nasce, aí o bebê vai para o ambulatório para seguir com acompanhamento com o infectologista, que é do nosso grupo. Agora nós estamos com um neuropediatra, também voluntário, que não faz parte do nosso grupo, ele vem de Santo André para cá, para atender essas crianças. A gente tem um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, que é justamente na parte de visão. É um grupo porque o vírus Zika, ele altera muito a visão. Né? Vindo para cá, um oftalmologista aqui da cidade falou, olha, me ligou, nós estamos com uma criança assim, 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 contando um caso, um microcéfalo, menino de 10 meses que está tendo problema de atrofia macular, muito provavelmente por esse vírus. Então, você vê que é importante acompanhar essas crianças. E esse é um apelo que eu faço para as mães. Se ela já está acompanhando num projeto, ela deve ir para o ambulatório. Muitas, assim, meu bebê nasceu, não tem microcefalia, então ele não tem problema. Então, e elas deixam de ir para o ambulatório para fazer o acompanhamento.
é importante que elas acompanhem, porque ela vai passar por um pessoal especializado. Se tiver qualquer alteração, a gente tem método de diagnóstico mais preciso. Então, isso é importante. Falar em método diagnóstico, eu lembrei de um momento importante. Se a gestante se der Zika positivo, ela vai para um grupo de medicina fetal em São Paulo para fazer o estudo, ainda intraútero. Então, elas passam por um ultrassom especializado, que é um ultrassom de última geração, que é 3D, 4D. Você consegue ver o cérebro do bebezinho, montar as imagens, saber se ele tem alteração, entendeu? E acompanhar isso daí. E as mães têm também uma psicóloga à disposição? Tem sempre uma psicóloga à disposição. Tem um grupo de pesquisa da Unicamp que participa, né, que elas estão vendo justamente essa questão do atendimento, da questão mulher, porque a gente olha o vírus, o bebê e a mãe. Quem que olha? A mulher. Né? A gestante tem quem olha, que é o obstetra, e a mulher. Todo aquele pensamento, aquele medo, insegurança, ou às vezes até confiança demais, não sei, deve ter reações mais variadas. As mais variadas. O que a gente tem visto é assim, a preocupação da mãe é, meu filho tem microcefalia ou não tem microcefalia? Essa é a primeira coisa. Segundo, eu tenho ou não tenho Zika? Se eu não tenho nenhuma dessas duas coisas, eu fico tranquila. Não é bem assim. Então, porque a taxa de abandono do segmento é muito grande, nós estamos tendo muito problema para seguir essas crianças. Porque as mães falam, meu filho já nasceu, está tudo bem, eu não tenho que... Né? E como esse oftalmologista me ligou agora, 10 meses. Falou, agora apareceu a lesão. Pode não ser imediato, então. Isso. Pode ser uma coisa tardia. Pode ser uma coisa tardia. E pode ser coisas tardias com perímetro cefálico normal. O Nordeste já vê isso daí. Eles já estão vendo crianças que nasceram com perímetro cefálico normal e que desenvolvem alterações depois. Podem ser coisas mais leves do que um perímetro encefálico bem abaixo do normal. Sim. Mas alguma coisa diferente pode surgir. Porque o vírus ele é neurotrópico, ele gosta de sistema nervoso e ele fica ali. Então, por exemplo, tem criança que fica excretando o vírus 60 dias. Por que ele fica nesse rim excretando esse vírus? Por que a mãe também fica excretando esse vírus na urina durante tanto tempo? A gente não sabe qual é o significado disso, dessa replicação desse vírus. Mas vocês vão acompanhar essas crianças, as que já nasceram e as que ainda não nasceram durante um período? 3 anos. E nessa faixa de tempo vocês vão poder descobrir bastante coisa com as reações deles. Isso mesmo. Né? Por isso que elas precisam levar. Precisam levar, é importantíssimo, porque a gente tem um grupo de pesquisadores que só faz o desenvolvimento do bebê, para ver se o desenvolvimento está normal. A gente tem um outro grupo que vê a visão. A gente consegue, com 1 mês de vida, saber se o bebê enxerga. Que esse é o grande problema das mães. Meu filho enxerga? Enxerga. Mas você não tem certeza. Com a questão Zika, é importante saber. Então, esse grupo, que é comandado pela doutora Dora, ela vem ao HU uma vez por mês, a gente seleciona os casos Zika positivos e ela aplica todos os testes nessas crianças. E ainda vocês têm espaço para mais gente que tiver tempo para ser voluntária? Muito. E aí o que fazer? A gente tem, porque primeiro, o voluntariado são só 4 horas semanais. Ele não pode ficar mais tempo que isso, por uma questão de legislação. Então, ele deve se inscrever no site do HU, né? Ele vai ser treinado, não precisa ter experiência nenhuma, precisa ter boa vontade. Né, principalmente, e a gente viu que isso aqui em Jundiaí sobra. Né? É uma coisa assim, você precisa, por exemplo, amanhã nós vamos ter um mutirão de pediatria, sábado, para as crianças que estão acompanhando, porque a gente resolveu colocar de sábado, porque muitas mães trabalham e fica difícil ela faltar num dia de serviço normal para ir no ambulatório. Então nós vamos fazer um mutirão no sábado. Então hoje as voluntárias estavam preparando os lanches para as mães que elas ficam lá 4 horas, 5 horas, com bebês pequenininho. Quem amamenta sabe a fome que é isso. E muitas mães não têm condição. Voluntária, só mulheres? Podem ser homens também? Homens, só tem que ser acima de 18. Maior de idade. Maior de idade, né? Porque, por exemplo, a gente liga para as gestantes toda semana. Isso é uma coisa que a gente faz para saber como ela está. E a gente viu que tem que ser voluntária a mulher.
Porque os homens começaram a ligar para a casa das gestantes, nós tivemos problema. Elas não ficam tão à vontade. Não ficam à vontade. E para as mulheres, elas contam, elas passam, essa voluntária passa a ser uma confidente dessa mãe. Então isso é muito bom, porque na hora que o bebê vai para o hospital, a gente pede para a voluntária, vai visitar ela lá. Então é você que eu falo pelo telefone. Nossa, elas ficam emocionadas. Né? Tanto a voluntária fica emocionada de ver a mãe e a mãe também de ver a voluntária. Então isso é muito bom para uma gestante que tem já uma doença prévia de base e ainda tem esse diagnóstico de Zika. É isso que vocês chamam de humanização? Sem dúvida, eu acho que isso, se você me perguntar hoje, eu trabalho com pesquisa há 30 anos, se você me perguntar o que você aprendeu aqui em Jundiaí com essa corte, nesses 3, 4 meses, eu aprendi a ver solidariedade na prática, com dificuldade de dinheiro, com dificuldade de você fazer tudo, mas o que as pessoas têm é fantástico para oferecer. É isso mesmo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista. Espero logo ter mais novidades para a gente divulgar para o nosso público aqui da TVE. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Jundiaí Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Eu espero você. Tchau, tchau.